Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse instante, Pai, nós queremos te pedir a tua graça mais uma vez, que nos abençoe nesse estudo, abençoando cada um, nos intuindo, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos aprender mais um pouquinho do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, porque queremos sentir a tua presença a cada instante do nosso estudo. Que assim seja, Mestre amado Jesus. Que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Essa parte que está em amarelo era onde nós paramos o nosso estudo da semana passada, né? Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Lembrando, só recapitulando, nós estamos falando aqui, nós estamos na parte introdutória ainda do Evangelho, tá? No item 2 do Evangelho, que é a autoridade da doutrina espírita. Então, eles estão fazendo aqui, os espíritos estão fazendo um estudo ponto a ponto do que poderia ser atacado na doutrina por ser uma doutrina que é transmitida através dos espíritos. Quais os problemas que nós podemos enfrentar com essa forma de transmissão da doutrina espírita e quais os métodos utilizados pela espiritualidade para transpor essas barreiras. Tá? A parte de hoje, inclusive, é bem interessante. Então, vamos dar início aqui. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual. O que ele está dizendo aqui? Antes nós estávamos vendo aqui que os espíritos podem, né, como eles estão ali passando a mensagem, eles podem se identificar como uma pessoa que não são. Existem espíritos, assim como existem encarnados, existem desencarnados com diversos tipos de caráter, diversos tipos de interesses, alguns não tão dignos. Então, pode haver, sim, esse tipo de confusão, de ele tentar, através de um nome reconhecido, né, de um nome assim que tem um certo peso na sociedade daquele tempo, tentar se utilizar daquele nome para passar uma ideia, na verdade, que é dele e, na verdade, talvez até, como ele diz ali, impingirem suas utopias, causar simplesmente uma confusão, passar uma ideia que ele sabe que não é real. Tá? Então, o que ele está nos dizendo nesse parágrafo aqui? Tudo que for fora do âmbito da moral cristã, cada uma das revelações que forem recebidas é assim como funciona aqui no nosso mundo dos encarnados. É de caráter individual, é uma opinião. Então, obviamente, espíritos do mesmo grau evolutivo podem ter opiniões diversas. Ele vai chegar, inclusive, aqui adiante, na parte da fé raciocinada, do confronto dessas comunicações, dessas informações com a razão e a lógica. Então, nós vamos seguindo aqui, vocês vão ver que ele vai falar justamente disso, que tudo que advém da doutrina espírita pode e deve ser submetido ao crivo da lógica, ao crivo da razão. Então, isso não deixa de existir, tá? No mundo espiritual existem opiniões diversas acerca do mesmo assunto, existem, inclusive, opiniões corretas e diversas acerca do mesmo assunto. Existem formas de se passar a mesma informação, tá? Sem, contanto, que uma esteja certa e uma esteja errada. Podem estar as duas certas ao mesmo tempo, sem entrar em conflito com a outra, pode estar uma certa e outra errada, pode estar parcialmente certa, a outra parcialmente certa também, e assim por diante. Assim como ocorre no nosso mundo aqui. Então, cada um aqui, fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito,
e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Nós vimos muito isso na doutrina espírita. E, inclusive, tem bastante gente que vai mais para o lado do misticismo ou da curiosidade, que pega determinada informação que é lançada à torta e à direito, aqui ou acolá, e toma aquilo como verdade absoluta. Quando, na verdade, nós, principalmente, e eu já fiz isso, tá? Eu já incidi nisso. Nós, principalmente, nós temos que ter um cuidado com relação a isso, né? O principal cuidado que eu indico é se ater àquilo que é o mais importante, que é a moral cristã. É aquilo que vai nos ajudar a realizar nossa reforma íntima. Do resto, você pode ter informações? Pode. Vai te ajudar na sua reforma íntima? Não. Então, considere aquela informação ali e tudo mais, mas você não tem que colocar isso como um livro de cabeceira ou como algo que seja uma verdade absoluta. Ok. É uma opinião que você concorda? Ok. Nem por isso vai ser verdade absoluta. Isso eu vou fazer um adendo aqui, com a licença dos presentes, com relação ao nosso mundo dos encarnados aqui. Nós estamos tendo, desde o último advento aí das redes sociais e da internet, mais acessível a cada dia, e agora, com a inteligência artificial mais difundida, ainda mais a difusão de notícias falsas, as tais das fake news. Nós temos que ter um cuidado com isso. Então, nós temos sempre que passar pelo crivo da razão e da lógica. Tudo que a gente vê, principalmente informações da internet. Eu lembro, há um tempo atrás, a minha mãe está aí para confirmar, eu vi um vídeo, apareceu para mim no YouTube lá, como eu tenho interesse sempre nesses vídeos espíritas e tudo, apareceu um vídeo que falava sobre as últimas 20 encarnações de Chico Xavier. Na hora que eu vi o título, que é chamativo, eu já imaginei, bom, não deve ser verdade, porque os espíritos eles não ficam se identificando, né? E isso segue, talvez muitas pessoas não tenham percebido, por que na maior parte das vezes eles não se identificam e não falam de quais encarnações teve e tudo mais, a não ser que seja com um cunho pedagógico. Isso advém da lei do esquecimento, gente. A encarnação funciona assim. Então não tem por que nós fazermos diferente. Dentro ou fora da encarnação, devemos respeitar esse princípio, essa lei, que é a lei do esquecimento. Tá? Então, a introdução mesmo do nosso lar é um prefácio ali, feito pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, que diz muito sobre isso. E é, inclusive, um momento histórico importante para ele fazer aquela introdução e aquele prefácio daquela forma, porque... Boa noite, Cristina. Havia acabado de ter aquele episódio do processo judicial na época da publicação de Nosso Lar, né? Havia acabado de ocorrer aquele episódio com o Chico Xavier com relação ao espírito do Humberto de Campos. Para quem não conhece, o espírito Humberto de Campos, o Chico psicografou alguns livros, né? Juntamente com ele ali, fez aquele trabalho com o Chico, publicaram, e aí a família do Humberto de Campos, que se encontrava encarnada, entrou com um processo para poder receber os direitos autorais relativos ao livro do Humberto de Campos. Isso gerou uma grande dor de cabeça na época para o Chico Xavier e tal. Ele ganhou o processo, ao final, né? A justiça não pôde reconhecer como verdadeiro a publicação do Humberto de Campos, até porque isso geraria para a gente um precedente talvez perigoso, né? Porque aí você vai, depois disso, se fosse considerado como verdadeiro ali, como que você vai fazer para limitar isso e saber realmente quem que é o espírito que está falando ou não? Entendeu? Você vai pela qualificação do médium, teria um teste para fazer isso? Então, nós não temos ferramentas aqui para isso, na Terra. Então, essa decisão da Justiça foi um marco histórico. Logo após isso, veio a publicação do livro Nosso Lar. E se vocês pegam ali o prefácio, a introdução do Emmanuel, ele vai falar bastante sobre isso, do porquê não identificar André Luiz, certo?
E ele vai dar uma descrição ali perfeita, intocável, de vários e vários e vários motivos para isso. Nessa época agora nossa da fake news, o que tem acontecido, o que eu tenho observado muito na humanidade? Por mais absurda que seja uma notícia falsa, por mais absurda que seja uma fake news, se ela for de acordo com a opinião própria, que muitas vezes a pessoa nem tem coragem, de tão absurda que é, de externar ela, a pessoa vai concordar com aquilo e vai defender como se fosse verdade, porque aí já não está saindo da boca dele, ele simplesmente está tentando confirmar ou corroborar de alguma forma uma notícia que vem de outra pessoa. Por mais que seja falso ou não, se vai de acordo com aquilo que eu acredito, a tendência é que eu defenda aquilo e aceite como verdadeiro. No Espiritismo, nós temos que ter esse filtro também, principalmente com aquilo que vem de encontro com a nossa opinião pessoal. E esse é o principal filtro que, creio eu, nós temos que ter. Ah, não, teve uma comunicação, uma informação assim, assim, assado, eu já achava que era dessa forma. Ok, achava. Tem uma forma, assim, que é básica de você tentar confirmar ou corroborar tal informação, que é o estudo da doutrina básica, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Chico sempre falava isso, tenha Kardec como livro de cabeceira. Dúvida? Consulte Kardec. Porque a doutrina básica ali, a codificação básica do Kardec, ela é justamente o fundamento dessa construção que é a doutrina espírita, através da informação. Então, ela é o nosso nível ali, a nossa trena, para nós podermos comparar as coisas. Então, isso é somente um adendo que eu estou fazendo aqui, lembrando, né? Nos dias de hoje, se torna muito útil isso, porque há uma difusão, uma propagação de muitas coisas que são irreais. Esse vídeo mesmo, que falava das encarnações do Chico, era todo gerado por inteligência artificial, pegava só nomes conhecidos nas 20 últimas encarnações dele, era tudo nome conhecido, era rei, rainha, faraó, não sei o quê, não sei das quantas. E se você pegasse historicamente, dava para ver que dessas encarnações, teve umas duas ali que eu fui pesquisar isso. Eu peguei e falei, não, eu vou perder um tempinho aqui só para ver o quão absurdo é. Tinha algumas encarnações ali que a encarnação de um estava ao mesmo tempo que a encarnação do outro. Então, um não tinha ainda desencarnado para ter encarnado a próxima encarnação do Chico Xavier. Tipo, uma terminava em 2025, mas aí contrastava que em 2024 estaria as duas ali encarnados o espírito em corpos diferentes, e a gente sabe que isso não acontece. Isso que eu estou falando não é opinião própria, não acontece, está determinado isso pelos espíritos no Livro dos Espíritos. Não tem como um espírito habitar dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Tá? Então, nós espíritas temos que ter principalmente esse cuidado. E ele vai falar aqui como que a gente comprova essas informações. Então, ele vai dizer ali, o primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradita, o da razão. Era o que nós falávamos, da fé raciocinada. Então, submeter essas informações ao crivo da razão. As que são relativas, referentes à moral cristã, a moral e os ensinamentos de Cristo, são mais fáceis. Porque Jesus não veio e só falou, né? Ele veio e exemplificou tudo aquilo que ele passou de ensinamento. Então, com relação a isso, uma análise pouco minuciosa a gente já consegue identificar ali com relação às informações que são relativas à moral cristã, à moral e os ensinamentos de Cristo, elas são mais fáceis de serem contraditadas e de serem comprovadas. Tá? Cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. E aqui ele está sendo incisivamente claro, é tudo. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Em outras palavras, obrigatoriamente, tudo que vier dos espíritos, sem qualquer exceção, deve ser submetido ao crivo da razão. E aqui, estendo ainda mais.
com uma licença poética aqui, tanto vale isso para espírito encarnado quanto para desencarnado. Nós sempre temos que utilizar a nossa razão. E eu estava dizendo anteriormente, justamente nessa época que a gente recebe pelas redes sociais uma enxurrada de informações, nós temos sempre que submeter essas informações ao crivo da razão, certo? Tanto falando aqui do mundo nosso dos encarnados, quanto falando de informações que vêm de cima para baixo, do mundo dos desencarnados para o nosso, certo? Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. O que ele está dizendo? Se houver uma comunicação contrária à codificação básica, que são ali os dados positivos já adquiridos, e com a lógica e o bom senso, deve ser rejeitada. Ainda que o espírito se identifique como espírito de Emmanuel, de Chico Xavier, ou seja lá qual o espírito que for utilizado ali para passar essa informação, se for contrário à lógica e ao bom senso, e os dados positivos já adquiridos, e aqui a gente tem que considerar, primeiramente, o básico, que é a doutrina, a codificação de Kardec, deve ser afastado. Independente do nome que seja utilizado para passar isso. Tá? Não é à toa que a espiritualidade organizou essa codificação, né, que foi transmitida através de Kardec, de uma forma a se tornar extremamente sólida. Porque, obviamente, eles sabiam que essa seria a nossa bússola para a confirmação do que aconteceria após, das informações que seriam passadas adiante, certo? Nós temos que lembrar, e isso nós já capitulamos aqui algumas vezes no nosso estudo, que não há salto evolutivo, tá? Então as coisas acontecem gradativamente na evolução, e as informações do mundo espiritual, elas vêm até nós conforme nós temos condições de absorver e conforme nós temos condições de colocar aquilo em prática de forma útil. Tem muita informação que não vai nos ser passada agora, no momento, porque não nos vai ter utilidade no momento espiritual em que nós nos encontramos. Tá? Então, nós devemos sempre lembrar isso. A bússola que nós devemos utilizar é a doutrina básica que foi transmitida através do estudo de Kardec, certo? Através da obra básica de Kardec. Ah, mas o espírito de Vitor Hugo, de Sócrates, de Platão, sei lá, deu comunicação dizendo isso, isso, isso. Vai ter que ser feita essa. E ali ele fala que não é, em alguns casos, obrigatoriamente, ele diz que são todas as comunicações, tem que passar pelo crivo da razão, da lógica e dos dados positivos já adquiridos. Tá? Positivos, pessoal, tudo que é positivado é o que é escrito. Tá? Então, os dados positivos, a codificação ela é escrita justamente para ela servir de consulta a posteriori. Né? No momento posterior, ela ser utilizada para ser consultada. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Foi o que eu dizia anteriormente. O que ele quer dizer com essa falta de luzes? Nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, nem todo mundo vai ter o mesmo nível de raciocínio, tá? Isso é normal, não estamos falando isso aqui de modo algum, pelo amor de Deus, de uma coisa, de um modo pejorativo, tá? E, inclusive, no próprio Evangelho aqui, faz alusão a de que Jesus transmitiu os ensinamentos aos simples e aos puros de coração.
Então, os ensinamentos do Cristo, da moral cristã, que são os que importam para a gente, são esses, porque a gente precisa evoluir, e para isso, quem é o nosso guia? Quem é o nosso modelo? É Jesus. Então, esses ensinamentos, eles são, sim, acessíveis a todos. É só copiar o que Jesus fazia. Ah, mas eu estou com dúvida, é uma situação complexa, assim, assado. Tá bom, para um pouquinho, pensa o que Jesus faria nessa situação e tenta fazer o mais próximo disso possível. Muitas vezes a gente é incapaz também de copiar o que Jesus faria, pelo nível de evolução de Jesus. Né? A gente tem que se recolher um pouquinho também a nossa incapacidade. Mas faça o mais próximo possível daquilo que Jesus faria na determinada situação. Então, essa falta de luzes aqui, gente, tem a ver com a capacidade de raciocínio, de discernimento, de efetuar essa contradita moral e racional, aliás, contradita racional e lógica das informações recebidas. Nem todo mundo vai ter essa capacidade. Tá? E a tendência que a gente falou de acreditar e tomar como verdade absoluta aquilo que vai de encontro com o que eu já acho. Acho do achismo mesmo. Eu acho que funciona de determinada forma, de determinado jeito. Aí tem uma comunicação que fala que é daquele determinado jeito. Aí eu vou achar aquilo como verdade absoluta. Não. Deve passar pelo crivo da razão e da lógica. E dos conhecimentos, dos dados positivados, né? Que ele fala dos dados positivos, que é a codificação básica. Ele vai dar também a solução para isso. Ah, mas e para essas pessoas que não têm essa capacidade, não têm essa facilidade, às vezes, de fazer essa contradita? Ele vai dizer ali, ó, assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos. Ou seja, ele não sabe por onde proceder. Ele não sabe se o juízo dele vai lhe indicar o caminho correto de acordo com a informação que ele está recebendo, de fazer essa contradita que nós estamos discutindo aqui. Então, que hão de fazer esses que não depositam confiança absoluta em si mesmos? A resposta: buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Por quê? Porque a maioria vai ter condições de fazer essa contradita, de verificar isso. Porque aquilo que acaba caindo muito no dissenso, que não há um consenso, são opiniões que geralmente vão ser descartadas. Então, essa é a fórmula que ele dá aí para resolver essa questão. Não tem a questão da luz própria ou essa facilidade de raciocínio de fazer essa contradita racional. Então, busca o parecer da maioria e toma por guia. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Os próprios espíritos, quando estão passando as comunicações, eles vão passar onde é que se pode confirmar, ou de acordo com tal. Porque você pode perceber que há sempre citações de outros espíritos quando um espírito de uma determinada elevação está passando alguma informação para nós aqui encarnados. Então, ele sempre vai demonstrar que aquilo não se baseia única e exclusivamente em uma opinião própria. De acordo com tal ensinamento que nós sabemos, geralmente, inclusive, vai se utilizar o modelo e guia que é Jesus. Então, nós vemos em tal passagem bíblica de Jesus fazendo isso. Aí ele vai dar aquela comunicação que vai de encontro com o que é o ensinamento bíblico, com a passagem bíblica que ele está relatando ali, certo? Então, eles mesmos são os primeiros a nos fornecer os meios de realizar essa contradita. Porque quando o Espírito está dando a comunicação verdadeira, é do interesse dele submeter ao crivo da razão e da lógica aquele ensinamento que ele está tentando passar. A gente tem que lembrar que os espíritos de um determinado nível evolutivo, eles não sofrem do mal desse ego inflado que nós temos. Eles não se sentem incomodados em serem contraditados. Para eles, isso, inclusive, é uma necessidade.
porque eles não se enxergam como nós, seres humanos encarnados imperfeitos aqui, como detentores da razão absoluta. Então, realmente, eles não se importam em fornecer os meios para realizar a contradita da própria informação que ele está passando. E aí, ele vai nos dar mais uma forma aqui de realizar esse procedimento de contradita. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Gente, isso aqui é uma das frases mais importantes desses dois aqui. Essa concordância, ele vai esmiuçar ela agora e nós vamos acompanhar isso nesse estudo. Não é uma simples concordância. Ele vai falar da concordância em menor grau e vai evoluir ela para um maior grau. Nós vamos ver isso nesse estudo aqui. A concordância no que ensina os espíritos é a melhor comprovação. Então, os ensinos, eles tendem a ser solidários entre si, porque isso é uma lei universal também, da solidariedade desses ensinos, porque a vida no mundo espiritual e a vida aqui como encarnado também é uma só, então deve haver uma concordância, as coisas devem se encaixar como se uma engrenagem fosse. Tá? Então, se há algo muito discrepante daquilo que a gente já, dentro das nossas limitações, até intelectuais, tem conhecimento, há de se desconfiar. Porque essa concordância aqui é uma fonte, e aqui ele está dizendo isso com todas as letras, de comprovação da veracidade da informação que está sendo passada. Então, essa concordância é importante, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. Aí ele vai partir do ponto menor, que é o que eu disse, para o maior. Vamos acompanhando aqui. Pessoal, fiquem à vontade para interromper, quem quiser fazer colocação, quem quiser contribuir com alguma informação aqui, é só clicar na mãozinha ali, podem interromper a qualquer momento, e vai ser dada a palavra, tá? A mais fraca de todas, o que ele está falando aqui? Da concordância dos espíritos, né? A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Mas por que essa é a mais fraca de todas? Ele vai nos responder aqui. É evidente que, se aquele médium que fez essa interrogação de um ponto duvidoso a diversos espíritos, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Espírito mistificador é aquele que gosta do misticismo, é o que gosta de partir para esse lado, justamente do misticismo, do ritualismo, muitas vezes. E esse espírito ele pode se identificar com nomes diferentes para poder tentar ele mesmo corroborar o que ele falou sobre outro nome. Certo? Então, ele está dizendo aqui que a mais fraca das comprovações é essa. Um médium interrogando várias fontes espirituais acerca de um ponto que esteja controverso ou obscuro. Ok? Se esse médium estiver sobre uma obsessão, sobre uma influência, ou se ele estiver lidando com um espírito zombeteiro, mistificador, ou algo assim, aquele mesmo espírito pode se identificar com outro nome, em outras comunicações, e passar para aquele mesmo médium a mesma informação como forma de corroborar a si mesmo, né? Confirmar a informação que ele mesmo está passando. E essa não é uma fonte forte de comprovação da veracidade da informação, certo? Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. E sim, isso acontece. No mesmo centro, pode ser que em determinado momento não haja determinado cuidado ali na preparação do trabalho, no comprometimento, no amor, na caridade, e pode ser que vários médiuns vão receber informações que não são verdadeiras para tentar se confirmar entre um e outro ali. Tá? Então, ele já está indicando ali que não é uma garantia suficiente a conformidade por diversos médiuns de um mesmo centro. É uma garantia?
É uma garantia, mas não é uma garantia suficiente, tá? Isso aí é uma das formas de tornar mais forte e mais difícil, né, para a espiritualidade não tão evoluída, passar alguma informação não verdadeira, certo? Então, aquela informação, sendo confirmada por diversos médiuns do mesmo centro, ela se torna uma garantia mais forte, sim. O que ele está dizendo é que não é uma garantia absoluta, tá? Porque pode haver ainda assim a transmissão de uma informação não verdadeira a diversos médiuns do mesmo centro, por um mesmo espírito ou por diversos, tá? Ele não cita essa parte ali, mas pode haver, do mesmo espírito, dar uma comunicação igual ou parecida para diversos médiuns do mesmo centro, ou pode ser que um grupo de espíritos se reúna para fazer isso. Cada um dos espíritos vai passar essa mesma informação ali para o médium, e isso não garante que seja absolutamente verdadeiro. Tá? Essa frase aqui é uma frase a ser destacada agora. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, isso é muito bom destacar, espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Por que disso? Porque nós sabemos que muita gente já vai criar aqui uma certa confusão ali na cabeça, uma dúvida, e nós já vamos adentrar nisso para poder solucionar essa questão. Não pode um espírito desse, um espírito mistificador, vamos utilizar o exemplo do próprio Evangelho. Um espírito mistificador, ele não pode dar uma comunicação aqui, lá na França, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, no Paraguai, passar essa informação para diversos médiuns? Poder, pode. Só que é difícil, porque nós temos que lembrar que o livre-arbítrio, tanto o nosso quanto dos desencarnados, ele é maior à medida que o espírito é mais evoluído. Então, esses espíritos que estão tentando perder o tempo deles evolutivo ali para passar algo que não seja do bem, que não seja útil à sociedade, que não seja útil aos encarnados e aos desencarnados, geralmente eles não vão ter esse livre-arbítrio tão desenvolvido para poder se locomover tão rapidamente assim. Vai ser difícil, muito raro um espírito desse conseguir, por exemplo, volitar daqui para lá, para a França, e passar essa mesma informação lá. Edina, está contigo a palavra, pode falar. Eu achei assim interessante essa questão da concordância espontânea, né? Porque Kardec ele utilizou, né, de vários centros diferentes, países diferentes, né, médios estranhos que não se conheciam. E também aí a gente vê que a concordância é uma concordância, se é espontânea, ela não é imposta, né? E aí a gente vê como ele se dirigia através das perguntas, né? Então, assim, quando você faz uma pergunta, vamos supor, dando um exemplo, o que é alma? O que é que você entende por alma? Então, assim, aí cada um vai dizer aquela resposta, né? Então, assim, é uma resposta, no caso, seria fazendo de uma forma espontânea, mas quando você faz a pergunta imposta, vamos supor, a alma é o espírito encarnado, você concorda? Aí é como se fosse já você impondo, né? Ela a gente chama isso de resposta vinculada, né? Você faz a pergunta já vinculando a resposta a um sim ou não ali. E aí você fica até mais, se fosse dessa forma imposta, então ficaria mais até, como se diz, as respostas, eu acho que seria, como se diz, concordo, né? É isso mesmo. Mas aí ele vai e pergunta, o que é a alma, né? O que é que você entende por alma? Então, aí vem, a alma é o espírito encarnado. E, enquanto isso, todos lá responderam a mesma coisa. Sim, ele faz as perguntas de uma forma mais aberta possível, né? Para não gerar justamente essa vinculação. Isso aqui é assim? Isso aqui é assado?
Inclusive, quando em alguns, vocês podem ter esse olhar ali sobre o Livro dos Espíritos, quando em alguns pontos ele faz essas questões de forma mais vinculada, muitas das vezes ele toma um puxãozinho de orelha do lado de lá, ou fala, ó, isso já foi respondido lá para trás, ou isso não é do interesse. Pode ver quantas e quantas perguntas não tem no Livro dos Espíritos, que por pura curiosidade, talvez, de Kardec e da equipe, foi realizada, e o Espírito de Verdade não respondeu. Ele respondeu de uma forma evasiva, ó, isso não é... E ele utilizava muito uma figura de linguagem de que não tem nem linguagem na Terra ainda para definir aquilo que ele está tentando saber, então não cabe naquele momento evolutivo ficar respondendo aquilo ali, porque é discussão de sexo dos anjos, por exemplo. Não é algo de útil. Ele se pautava muito, ele se pautou, aliás, durante toda a codificação, o Espírito de Verdade se pauta pela utilidade da informação para aquele momento evolutivo da sociedade, né, da humanidade encarnada. Então, muitas das vezes, quando isso começa a fugir um pouco, quando é algo muito... como que é um mundo perfeito? Você não vai achar descrição disso. E algumas vezes, você vai achar algo assim, extremamente superficial, porque não nos cabe, gente, saber como que é a rotina de um espírito perfeito, de um espírito puro. Nós estamos muito longe disso. É querer ensinar para uma criança de 2, 3 anos uma equação de segundo, terceiro grau. Não tem como, tem que ter uma base antes. E ele se utiliza muito de uma figura de linguagem de que é como algumas informações ali, para passar para nós o nosso estágio evolutivo, é como tentar explicar a luz para aquele que é cego de nascença. Não existe uma linguagem para isso, você não vai encontrar termos, você não vai encontrar comparativos para poder fazer entender aquilo ali que você está tentando passar. Tá? Então, essa consideração sua, Edna, é perfeita. Essa questão da espontaneidade e da questão dele fazer essas perguntas de forma aberta, né, considerando ali o Livro dos Espíritos, obviamente, é uma das questões que ela, por si só, já corrobora essas informações, né? E você pode perceber também, na sistemática do Livro dos Espíritos, não tem uma pergunta só que trata de uma questão só. Às vezes, quando é algum detalhe, ok, mas as questões mais importantes, elas são feitas em uma série de perguntas e uma corrobora a outra. Nós estamos fazendo o nosso estudo lá do Livro dos Espíritos, né, juntamente com o nosso amigo Alberto, e vocês podem verificar isso. A questão mesmo da lei de destruição. Eles vão e destrincham aquilo em vários, isso só para fins pedagógicos, eles destrincham em vários itens, onde um é a sequência do outro. Um vai confirmando o anterior. E assim por diante. Porque isso era o mais pedagógico possível para respeitar a nossa limitação evolutiva até. Essa questão de que essas informações se façam saber de forma espontânea, essas revelações, indica que, por organização da superioridade, da espiritualidade superior, foi feita toda uma análise, às vezes a gente não para pensar nisso, né? Tudo que está por trás disso, mas foi feita uma análise ali do estado evolutivo que a humanidade encarnada e desencarnada se encontra e que tem condições de receber aquilo, então eles passam de forma espontânea. Por quê? A maior parte das coisas que são perguntadas por nós vai estar carregada com a nossa referência, com as nossas experiências e com a nossa opinião pessoal, muitas vezes. Então, o que vem de forma espontânea da espiritualidade para nós e sempre vem também simultaneamente essas informações espontâneas, elas são confirmadas pelo próprio método da espontaneidade e da simultaneidade da revelação, né? Ela é revelada de forma simultânea e espontânea em vários lugares. Isso também é utilizado, é uma forma da espiritualidade superior utilizar
de dificultar um pouco o trabalho dos espíritos que têm interesses inferiores em passar tais revelações como se fossem verdadeiras. Para eles, como eles não têm organização, tanto quanto a espiritualidade superior, se torna difícil copiar o método. Não sei se vocês conseguem captar essa sutileza. Para a espiritualidade menos evoluída, eles não têm 1% da organização que tem o bem. Vamos dizer assim, capitulando entre bem e mal aqui de uma forma bem grosseira, tá, gente? Até bem infantil. Mas é só para fins didáticos aqui, para a gente poder entender. O mal não tem a organização, nem metade da organização que tem o bem. Então, é difícil para eles copiarem isso, porque prescinde essa espontaneidade, essa simultaneidade das informações, prescinde de uma organização muito correta, muito alinhada, entendeu? Então, ficaria difícil para a espiritualidade que não tem interesses tão puros em passar algo utilizando-se desse método, porque eles não conseguem se organizar para tanto. Então, vamos seguindo aqui. Então, só repetindo aqui, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente e servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares do globo. Tá? Isso aqui, nós percebemos essa metodologia dos espíritos desde o início da codificação. Então, seguindo aqui no nosso estudo. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Nós falávamos sobre isso. Não estamos nos referindo aqui sobre interesses secundários, e sim aos princípios da doutrina. Aquilo que que passa pelo crivo da utilidade para tanto para os espíritos aqui encarnados na Terra, quanto para os que já desencarnaram. Então, sem esse crivo da utilidade, aí eles não ficam passando, a espiritualidade superior não fica passando informação que não nos vai ser útil agora. Como, por exemplo, esses exemplos que a gente já citou, né? De passar como que é a vida, como que é a rotina de um espírito puro, de um espírito perfeito, de um espírito angélico. Isso não nos cabe analisar agora, porque não nos aproveita em nada. Apenas traz uma saciedade ali, um pouquinho da nossa curiosidade, que é natural também. Tá? Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo, e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Isso foi justamente o que nós estávamos discutindo agora e revisando. Então, quando a espiritualidade se organiza ali e faz esse levantamento de que é o momento para ser passada tal informação, que agora tem utilidade, nós temos condições de absorver e de colocar em prática, então, isso vai se dar de forma espontânea em diversos pontos ao mesmo tempo. Tá? Pode ser de forma idêntica quanto à forma, ou quanto ao fundo, ou quanto aos dois. Certo? Pode ser de forma idêntica de linguagem ou de conteúdo, tá? Trocando em miúdos aqui. Pode ser só de forma idêntica do conteúdo, ou pode ser dos dois. Tá? Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá. Ou seja, se ele criar se algum espírito, né, quiser formular um sistema fora da doutrina, por isso que é excêntrico, baseado nas ideias próprias dele, e que não sejam ideias verdadeiras, né, seja ali a opinião só própria dele, que não esteja condizente com a verdade, pode ter certeza de que ficará circunscrito e cairá. Circunscrito não vai se difundir. Vai ficar naquele meio ali das pessoas, inclusive, que tem essa característica que nós já citamos, de concordar, concordar não, de ter como verdade absoluta aquilo que vai de encontro com a opinião própria. Ou aquilo que ele concorda, ele corroborar como sendo verdade absoluta.
vai ficar circunscrito a essas pessoas. Não vai passar adiante. Porque justamente deve-se passar, isso é uma orientação dos espíritos, deve-se passar pelo crivo da razão. E aí, quando as pessoas, as outras pessoas, né, que não as que concordam com aquilo, mas as que têm um pouquinho de razão, né, tentam submeter aquilo à lógica, à razão, à verdade, à utilidade, já vê que cai, então já fica de lado. Então vai ficar circunscrito aquele número reduzido de pessoas e vai acabar caindo por terra. Diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Então vem um determinado espírito e faz isso. Formula um sistema baseado nas próprias ideias e que não condiz com a verdade. Passa essa informação aqui em Ribeirão Preto. Não vai nem chegar aí em Natal. Porque vai ficar circunscrito aqui, óbvio, sempre vai ter algumas pessoas que vão concordar e vão tomar aquilo como verdade. Mas vai ficar circunscrito a isso, vai se minando, não tem força para seguir adiante, sabe? Então, isso aí, e ele dá isso como certeza, tá? Isso é importante observar. É uma certeza. Tal sistema conservar-se-á circunscrito. Por que ele diz circunscrito? Porque vai atingir ali aqueles que têm a opinião que vai nesse mesmo sentido. É difícil ter alguma ideia, isso vocês podem ver hoje em dia com a internet, isso é esfregado na nossa cara diariamente. Por mais absurda que possa ser alguma opinião, sempre vai achar alguém que tem uma concordância com aquela opinião. Então vai ficar circunscrito a isso e cairá, pois vão ser passadas as instruções de diversas outras partes que são contrárias àquilo. Então essas outras instruções de diversas outras partes podem ser corroboradas. Aquela que foi circunscrita ali, aquele sistema que é baseado na opinião pessoal de um e que não condiz com a verdade, acaba caindo por terra. Então, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Vamos terminar nesse parágrafo aqui, que já está terminando o nosso tempo, infelizmente. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Podem perceber, a doutrina, a codificação básica espírita, ela pega muito método para fazer essa confirmação e muito conhecimento aprofundado, né? Então, ela dita ali algumas leis que regem as relações do mundo invisível, as quais essas leis, diferentes das nossas aqui, não têm exceção. Então, isso justamente é que é fornecer para nós aqui, dentro das nossas limitações, uma bússola que vai servir para confirmar ou descartar as informações que vieram depois da codificação básica. Então, pode ver que a codificação básica tem partes extremamente científicas ali, até conhecimento muito denso, porque se fala muito dessas leis universais que regem essas relações entre mundo invisível e mundo invisível. Certo? Por quê? Justamente por conta disso, para dar o fundamento dessa construção que é a doutrina espírita como um todo, certo? Então, por isso que tem que se fazer a base de forma sólida. E por isso que é tão difícil fazer um estudo mais aprofundado sobre a codificação de Kardec. Porque ela é a bússola. Então, ela tem que ser muito bem alinhada, porque ela vai ser justamente o fundamento de todo o restante. Ela é esse alicerce da construção. Ela que vai sustentar o prédio. Então, por isso que ela, às vezes, tem um conhecimento tão denso que se torna, às vezes, até um tanto difícil de nós entendermos aqui, devido às nossas limitações do nosso momento evolutivo. E isso é normal, gente. Isso aí tem que acontecer, tem que ser assim, porque é justamente, esse é o concreto da fundação mesmo. A doutrina de Kardec, né, essa codificação, ela é o concreto da fundação, e ela vai sustentar um prédio enorme acima. Então, ela tem que ser bem sedimentada, tem que ser bem concreta. E isso é difícil.
É difícil para nós entendermos, por exemplo, o livro dos médiuns e diversas partes ali do livro dos espíritos, do próprio evangelho. Por quê? Conhecimento denso que tem que ser passado para nós, que estamos em um estágio evolutivo ínfimo ainda, mas que tem que ser dessa forma porque vai sustentar um enorme prédio de conhecimento que vem depois dessa codificação básica. Então, por isso que essas coisas ocorrem dessa forma. Por isso que é difícil fazer, muitas vezes, um estudo da obra básica. E por isso que, graças a Deus, nós temos a internet, que hoje em dia a gente pode consultar diversas fontes que fazem estudos sérios e bem organizados dentro da internet, que nos ajuda aí a superar essas dificuldades, esses obstáculos de entender o básico da doutrina. Mas isso é interessantíssimo porque, a partir do momento que a gente se dedica a fazer um estudo aprofundado do básico, nós nos tornamos mais fortes e menos propensos a cair nesses engodos, nesses obstáculos aí, nessas armadilhas de informações que às vezes não condizem com a realidade. Então, é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui, com todas as dificuldades, obviamente, que nós não sabemos mais do que ninguém, mas nós estamos dando o primeiro passo a nos dispormos de tempo, de esforço pessoal de cada um que está aqui presente, dos que não podem estar por conta do tempo, a gente entende também, e é por isso que a gente grava, tá? Mas nós estamos dando esse primeiro passo para adquirir o básico, para solidificar o fundamento dessa construção que nós vamos fazer depois. Mas nós temos que ter essa ideia muito bem clara dentro de nós, no nosso íntimo, de que o que nós estamos fazendo aqui é apenas o primeiro passo. É apenas o que vai nos dar a estrutura, sabe? O fundamento mesmo, o alicerce de todo o conhecimento que vai vir depois. E é justamente por isso que a gente não tem que ter pressa em ficar correndo com esse estudo. Nós vamos, e essa foi a nossa proposta desde o início, eu achei muito interessante isso. Vamos devagar nesse estudo, por quê? Vamos ponto a ponto. Se tiver dúvida, a gente volta. Vamos discutir, rediscutir, falar e refalar diversas vezes aí as mesmas coisas para sedimentar justamente esse conhecimento que a gente precisa. Porque a gente vai precisar dele não só nessa encarnação, é para o resto da eternidade. Nós vamos precisar desse conhecimento, dessa fundamentação muito bem sedimentada dentro de nós mesmos. Tá? Não adianta a gente pegar e falar justamente o exemplo que eu dei, né? Nós, como criancinhas de 2, 3 anos ali que somos, dentro do período evolutivo aí, de um espírito, tentar e querer aprender uma equação de segundo, terceiro grau. Não vamos conseguir. Vamos no básico. Vamos começar naquilo que está de acordo com o nosso período evolutivo. Nosso período evolutivo agora é esse, então vamos no beabá. Se a gente aprender bem o beabá, já se torna bem mais fácil que o porvir, né? Agora, se a gente não aprender o beabá, se a gente não aprender a ler e escrever, nunca vai aprender a equação, nunca vai aprender uma fórmula mais complexa, porque vai faltar o básico. Certo, pessoal? Perguntas, dúvidas, colocações, fica aberto aí agora para participação de cada um. Eu vou até já marcar aqui onde nós terminamos, porque no próximo estudo nós vamos começar desse parágrafo aqui em diante. Ele vai falar justamente no parágrafo seguinte, que é essa base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Então, essa codificação básica ela já foi feita justamente para apoiar os ensinamentos que virão a seguir, de forma que nós possamos compreender. Deixa eu só pegar a tampa da minha caneta, que voou longe. E assim, uma questão importante que, na época, né, em que veio a codificação da doutrina, então veio num tempo certo, claro que foi toda uma preparação da espiritualidade, mas a gente viu que os pensamentos, né, da humanidade tava avançando. Então, assim, veio a questão do iluminismo, como se diz, as revoluções
né, tanto no campo das artes, da Das artes, ciência, da exatamente. filosofia. Então, todo esse preparo, esse assim, a mente mais questionando as coisas, justamente para que a gente pudesse, como se diz na época, não aceitar, mas ter esse questionamento como se diz, e criar aquela fé raciocinada, né? Então, assim, eu acredito, mas eu acredito por isso e isso, quer dizer, tem uma razão fundamentada, né, que foi importante. Sim, perfeita a sua colocação. Veio na época em que a humanidade estava já se acostumando a ter esse espírito mais investigativo, a não aceitar tudo que vinha de informação como informação absoluta, a exercer mais o raciocínio. Isso é o que se percebe ali como característica da França daquela época. As pessoas mais questionadoras, mais acostumadas a exercer o raciocínio. Então, a partir do momento que a humanidade amadureceu isso, que seria um requisito para poder receber a doutrina, aí ela foi passada. E tudo prescinde, Edina, como você disse, de uma imensa organização que a gente não consegue nem imaginar, né? Essa organização que teve do lado de lá para poder ocorrer dessa forma. Nada disso que a gente está falando é por acaso, é tudo minuciosamente planejado pela espiritualidade superior. Mas você ia comentar? O que eu ia comentar, vocês comentaram. As nossas ideias estão batendo, tá? Tá tudo certo. Tá? E você vê, né, a doutrina espírita, ela inicia, né, se nós pararmos para analisar desse ponto de vista, muito antes da codificação, até da codificação básica. Né? Diversos pensadores, diversas pessoas vieram questionar alguns dogmas, né, da religião, por exemplo, da igreja, antes, para preparar esse terreno, né? É como se fosse construir uma estrada no meio de um local totalmente inóspito, de um brejo. Então, tiveram que vir vários e vários outros fazendo a drenagem, a preparação daquele terreno, para poder chegar ao ponto da doutrina. Não nasceu ali. Vem de milênios antes essa sedimentação. Né? Essa preparação do solo ali, vamos dizer assim, para plantar a sementinha da doutrina espírita. É tudo um processo. Né? Não é rápido, mas é eficiente. Mais alguma colocação? Mais alguém quer participar? Passar para nós a opinião aí? Vamos lá, gente. Eu quero ouvir a vozinha de vocês também. O Mesmer, faz tempo que o Mesmer não fala, mas ele está quietinho. Mãezinha, você faz para nós a prece de encerramento? É porque eu fico só esperando a prece da sua mãezinha. Sabia que ele ia aparecer agora. Olha isso. Todo mundo quietinho. Então vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus mais uma vez. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos aqui em teu nome, Senhor Jesus, para aprendermos mais um pouquinho contigo, para alimentar os nossos espíritos sedentos de aprendizado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Também queremos te pedir a tua bênção, a tua proteção para cada um de nós, para cada lar, Jesus querido, abençoando o Senhor, segundo a necessidade de cada coração. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos mais uma vez.
e que durante o repouso do sono possamos ser levados para escolas espirituais ou mesmo para o trabalho, se for assim a sua vontade, Pai querido. E te agradecemos no nome santo e amado do teu Filho Jesus e te pedimos. E assim te louvamos, Senhor, por este momento tão precioso em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai querido, cairmos em tentações e dai-nos, Senhor, o livramento da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém, que assim Que assim seja. seja, gente. Boa Amém. noite. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos aí pela presença. Boa noite a todos. Que Valeu. Jesus abençoe Obrigada, cada um. Elton. Amém. Boa noite, que assim seja, muita luz. Boa noite.